Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre tendências da safra 23-24, os benefícios Silo Bolsa para Despes, com duas gigantes aí no mercado de soluções para armazenagem móvel, né, que é a Master e Nortene. Sejam bem-vindos, obrigada, Nelson, pela participação. Estaremos aí com o Bruno, também especialista de mercado agro, o Lalo, especialista de Silo Bolsa, e o Nelson, que é especialista de produtos da Master, certo? Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem o conteúdo, muitas informações que vão ajudar, certo? Lalo, vamos começar? Quer falar alguma coisa? Claro, vamos Vamos? começar. Tá bom o nível de som aí? Sim. Tá tudo bem. Beleza. Ah, pessoal, antes tem embaixo, quem quiser fazer pergunta, Q&A, Question and Answers, para vocês colocarem as perguntas, informações, dicas, que vocês quiserem, que no final a gente vai responder algumas perguntas. Não serão todas, porque a sala está cheia, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, mas a gente vai pegar algumas perguntas para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, Lalo. Beleza, Roberto, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. A verdade é que minha tarefa de hoje é de falar das tendências da safra 23, 24, basicamente de soja e milho no mercado brasileiro não é um negócio simples. Para começar a fazer um pouco de história, como foi mudando o cenário do mercado agrícola. Em setembro, o Departamento de Economia e Inteligência do Mercado da USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estava marcando, como sempre faz, as produções os principais players na produção de grãos. Falava de 1.200 milhões de toneladas de milho produzidos, e colocava o Brasil com 129, 130 milhões de toneladas de milho. Segundo o relatório, era baixando um pouco as expectativas de produção da super safra do ano passado, basicamente na base de que não foi um bom negócio. Foi um bom volume de safra, mas não foi um bom negócio para o produtor porque os preços estavam deprimidos. Mesmo assim, se falava de que o mercado podia ter aí se manter nesses níveis ou até continuar descendo um pouco. E no caso da soja, se falava de 400 milhões de toneladas no mundo. Desculpa, no caso do milho, desses 1.200 milhões de toneladas de produção, na realidade, o comércio exterior, o mercado internacional do milho, não dá 200 milhões de toneladas, dava 196 milhões de toneladas. Principal player na exportação de milho, Brasil. Segundo, por perto, Estados Unidos. Terceiro, Argentina. No caso da soja, 400 milhões de toneladas. Principal jogador, sem dúvida, o Brasil. E dava uma tendência de que Brasil produziria 163 milhões de toneladas, criando um novo recorde de produção. E Sul-América, no conjunto, estava aí na base de 220, 230 milhões de toneladas. Estados Unidos ficava com 112 milhões de toneladas, acima de 100 milhões de toneladas. China, o principal comprador, 100 milhões de toneladas. E aí foi indo, e aí aparece o primeiro relatório da Conab. Todos esses estudos que fazem do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos são baseados nas informações oficiais que cada uma das instituições, dos diferentes players, dos diferentes jogadores do mercado de grãos vão colocando
na informação deles. Aí a Conab faz o primeiro relatório no mês de outubro, com dados de 30 dias para trás, ou seja, coleta informação um mês e publica o relatório no mês seguinte, no início do mês seguinte. E aí você tem na tela qual era a perspectiva que tinha a Conab da produção, sim? A segunda coluna seria a produção que estava estipulando. E aí tinha para o milho uma produção de 119,5 milhões de toneladas, para a soja 162 milhões de toneladas, que é aproximadamente o que estava se falando no mundo. No segundo relatório pouco muda, porque não tinha muitas novidades, e aí tive a oportunidade de fazer um roteiro pelo interior e eu fiquei surpreso do estado ruim de muitas lavouras, principalmente em Goiás, em Mato Grosso, e falei para todo mundo qual era a visão que tinham e todo mundo falava de quebra. Todo mundo falava que seria quebra. Aí fiquei de olho, mas continuei olhando nas estimativas, as estimações da Conab. E aí foi evoluindo, mas para janeiro, que são o que se veía no campo em dezembro, se mantinham valores similares, 155 milhões para soja, 117 milhões para milho, ou seja, pouca diferença. Então comecei a pesquisar. A próxima, Roberta, por favor. Aí fiz uma linha Passa o próximo slide. Obrigado. Aí fiz uma gráfica das linhas e como se vê na gráfica, a linha de cima azul é da soja, pouca movimentação, não se vê nada, não se veia a demora no plantio, não se veia a largura menor da janela de milho safrinha. Aí comecei a pesquisar em privados e em amigos que a gente tem no campo para ver de que se falava. E aí encontrei algumas diferenças substanciais e comecei a não entender por que a Conab mantém esses valores que estão muito longe da realidade. Próxima, Roberta, por favor. Aí, com alguns amigos da mídia, peguei essa Pátria Agronegócios que difunde valores das perspectivas de colheita e estava marcando em novembro, finais de novembro, início de dezembro, já não 160, 155, como falava a Conab agora em janeiro, sino que estava falando de 150 milhões de toneladas. Ou seja, já a queda era expressiva. E quando falava de milho, próxima, por favor, estava falando de 112 milhões de toneladas. O que significa isso? A próxima, Roberta, por favor. O que significa isso? Que esses valores em queda que começaram em dezembro, ¿sí? Da soja, que a soja caiu no mercado de referência de Chicago, caiu nos 50 ou 60 dólares. O milho também caiu, não tanto, claro, mas caiu bastante. Não estava refletindo a queda de produção no Brasil, que é o principal player no mercado internacional desses grãos. Aí apareceu o que sempre aparece, a China. A China, no final de dezembro, não estava chegando aos 2 milhões de toneladas de industrialização de soja, sino que estava bem abaixo disso e não estava conseguindo atingir os níveis de consumo que o mercado imaginava. Só que aí
já no Brasil estava se falando que só no Mato Grosso, algunos referentes do mercado do Mato Grosso já estavam falando que só no Mato Grosso a quebra de soja seria de 10 milhões de toneladas. Só na soja, só no Mato Grosso. Então, todos esses valores que a gente estava tomando, verdadeiramente estavam muito longe da realidade. Esses dados oficiais que a Conab estava mantendo fazia com que o mercado internacional não estivesse sentindo falta disso. Quem sabe a partir da queda nos volumes industrializados na China. E aí aparece, uma semana depois do relatório da Conab, aparece o relatório da ProSoja, que é o maior referente do mercado da produção de soja, dos produtores, representantes da produtora de soja do Brasil, que marcava que, na realidade, a estimativa era de 135 milhões de toneladas, ou seja, 20 milhões de toneladas abaixo do que estava falando a Conab. Próxima, Roberta, por favor. E aí já deveria aparecer alguma señal de que o preço deveria começar a mudar, deveria começar a ir um pouco para cima, começar a reagir. E o preço continuava caindo. Aí todo mundo no mercado de silobolsa começando a falar, putz, será que com essa queda de produção vamos a ter mercado de silobolsa? Então, a gente fez uma projeção, uma evolução projetada do déficit de armazenagem. Vocês sabem que a agricultura brasileira tem um déficit violento de capacidade de armazenagem. Então, coloquei dados oficiais, sim, que eu tinha nos meus arquivos, que marcava que no ano 2013 a capacidade de armazenagem do Brasil era 120 milhões de toneladas e a produção era 182 milhões de toneladas. 62, um terço do déficit de armazenagem, 34%. 2022, pouco menos de 180 milhões de toneladas, 260 milhões de toneladas de produção, déficit 83 milhões de toneladas. Aí, a evolução marca que, de ano em ano, se acrescenta 5,73%, desculpa, 5,73 milhões de toneladas de aumento da capacidade de armazenagem, mas a produção aumenta 2 milhões a mais. Ou seja, todos os anos estaríamos acrescentando quase 2 milhões de toneladas por ano. Portanto, no ano 24, com 190, um pouco menos, 190 milhões de toneladas de armazenagem, e com todas essas quedas na produção, estávamos perto dos valores estimados da projeção de incremento da produção. Ou seja, o déficit de armazenagem estava perto de 90 milhões de toneladas e esse é um potencial do mercado de 450 mil silos, que está longe ainda de ser o que se vende. Mas aí começaram a aparecer algumas outras análises que a gente poderia ir fazendo e que vou tentar fazer rapidinho para você. Próxima, Roberto. Qual é o destino que tem o milho e a soja que produz o Brasil? Soja, 35% da soja e na verdade um pouco menos, porque isso está um pouco influenciado pelos números do ano passado, onde a queda de safra da Argentina aumentou o índice de industrialização da soja e 64%, 65% da soja é exportada, é exportação. O que significa isso? Que o valor internacional da soja sempre vai cair diretamente
no valor do preço do mercado interno brasileiro. E no caso do milho, se inverte. 70% de consumo, 30% de exportação. Próxima, por favor. E aí, analisei um pouco os preços que estavam tocando nas diferentes regiões. Milho é essa linha laranja, sim? A linha azul por baixo é Mato Grosso, Nova Mutum, e a linha cinza que está em cima é Paranaguá, é o preço internacional, é o preço da exportação. Se vocês veem, as linhas da soja com todas as variações são sempre paralelas com o mercado internacional, ou seja, as três linhas vão bem paralelas. Essa queda em zero que tem aí a soja é porque eu sempre tomava o mercado de Uberlândia e o mercado de Uberlândia tem 2 meses que não está comprando soja. Mas mantém essa tendência normalmente de paralelismo. E veja no caso do milho. No caso do milho, a queda no mercado internacional, se bem não foi tão expressiva quanto a soja, os preços internos, devido a que 70% de toda essa produção é na indústria local, o preço é superior ao que se consegue. Essa leitura a gente tem que ter quando analisa que vender, quanto vender e como podem evoluir os preços, sim, dos insumos para a indústria, no caso, os preços dos grãos. O milho está independizado do valor do mercado exterior dentro dos valores normais. Por quê? Porque se o preço sube muito, o industrial consigue importar com melhores valores, mas normalmente o industrial prefere sempre ter um produto perto de sua indústria para poder processar. Por isso, se vê uma evolução positiva e um diferencial cada vez menor no caso de Mato Grosso com o mercado internacional e no Triângulo Mineiro, que é a linha laranja, supera os valores do mercado internacional. Ou seja, a procura, e isso é um dado bem interessante, a indústria, o Brasil está acrescentando bastante o consumo interno de milho. Portanto, cada vez a produção pode ser maior, mas cada vez os volumes para exportação podem diminuir. Por quê? Porque o consumo é super importante. Para razões, para álcool, e isso quem está aí em Goiás, quem está em Mato Grosso, vê cada dia novas usinas que usam o álcool, o milho para a produção de álcool. No câmbio, no assunto da soja, a gente tem que estar mais olhando para a vizinhança e para os grandes mercados, a ver o que acontece. Esses últimos dias, a soja na Argentina está dando notícias ruins para os primos, como vocês falam, para meus irmãos, porque eu sou argentino. E a soja, que estava a semana retrasada, para vocês terem uma ideia, se falava que a Argentina iria a produzir 50 milhões de toneladas. Aí, a semana passada, com informações de 2 semanas atrás, ou seja, as últimas semanas de dezembro, onde tinha chuvas boas, a Bolsa de Cereais de Rosário, que é o principal balizador dos preços na Argentina, marcava que, devido às chuvas, a produção pularia de 50 para 52 milhões de toneladas. Com esse relatório, o preço da soja no mercado internacional caiu, continuou caindo. A semana passada, finzinho da semana passada, um novo relatório estava marcando os perigos que tinha, porque tinha 2 semanas
que havia parado de chover. O Ninho, o famoso Ninho, ficou de greve. Então, parou as chuvas, aumentou a temperatura e começou a perigrar não só os 52,5 que tinha estipulado, sino que começou a perigrar os 50 milhões. E hoje, já nos bastidores, se está falando de que a Argentina, quem sabe, consiga 48 milhões de toneladas. Esse valor que entrou na mídia ontem, hoje de manhã, já tinha reagido aos preços internacionais da soja. Junto com o relatório da ProSoja, junto com essa queda e com uma previsão que na Argentina mais uma semana vai passar sem chuva, que vai chover aí entre o dia 6 e 8 de fevereiro, e aqui uma semana vai chover, mas logo disso vai ter o que se chama sequia atmosférica, entre uma semana e 10 dias. Sequia atmosférica é um período de chuva, de alta temperatura e baixa umidade relativa do ar. Isso acelera o processo de secagem do pé. E isso pode evoluir em menor tamanho do grão e menor tamanho de grão. São quilos a menos. Portanto, de ontem para hoje, a soja subiu $9 a tonelada no mercado referencial de Chicago, na versão noturna, no mercado noturno, e arrastrou um pouco o valor de milho em $2,5 por tonelada. Isso significa o quê? Esse será um ano onde armazenar pode ser absolutamente estratégico. Por quê? Porque ninguém sabe qual é o futuro dos preços da soja. Portanto, queimar soja em um preço baixo não faz muito sentido. Por quê? Porque se continuam as condições ruins na Argentina, se Brasil, que também não está no paraíso climático, sim, continua com aqueles desuniformidades e coloca mais abaixo as previsões de safra, o mercado internacional vai reagir e vai subir o preço. Portanto, esse vai ser um ano onde o produtor vai ter que não só analisar o preço do dia a dia ou a evolução do mercado lá fora, sino qual será a melhor relação insumo-produto, qual será a melhor relação de adubo, semente, defensivos contra o grau de soja e vender nos melhores momentos em função do produto que ele tem, na base do investimento e do trabalho de todo o ano, e o preço relativo do insumo para a próxima safra. Portanto, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos de começar a olhar o Silo-Bolsa como um parceiro estratégico esse ano para vender a produção. Por quê? Porque vender nesses momentos chave pode resultar o tamanho do benefício do investimento na agricultura. Portanto, vou lembrar para todos se as vantagens que o Silo Bolsa dá para cada um dos players do nosso mercado interno. Próxima, Roberta, por favor. Que aporta, não é que importa, que aporta o Silo Bolsa para os produtores? Tira demora na colheita, ou seja, o produto está para colher, você colhe, não tem frete, não tem caminhão, não tem estrada, nem se importa com isso. Colhe, coloque dentro do Silo Bolsa e espera aí um momento para vender ou para levar ao armazém para beneficiar. Reduz as perdas de colheita. Quando você tira
o produto da lavoura no momento justo, você evita quedas de grãos, quedas de pé, perdas de colheita. Faz mais eficiente os fretes, isso é simples, aquele produtor que tem seus próprios caminhões consegue levar com sua própria frota para os armazéns logo, claramente permite uma melhor posição comercial. Tenho o produto na mão, vendo disponível no balcão, vendo disponível, melhor preço, consigo ver como está o nível de troca e, vendo na hora que é melhor. Novas opções de comercialização para a indústria, para uma trading, para uma cooperativa, quem paga mais leva. Sim? E em resumo, total flexibilidade na logística e flexibilidade comercial. Para os armazéns, aquele produtor, uma vez, quando começou o desenvolvimento, falei com um armazenador do Mato Grosso, de Diamantino, e o cara falava, putz, quando eu vi o Silo Bolsa, achei que meu negócio estava perdido. Logo vi que o cara não pegava na tecnologia, eu fiz para mim. Então, eu vou continuar ganhando, aumentando o volume não volume, minha capacidade de armazenar grãos, sem um investimento pesado. Então, para os armazéns, para as cooperativas, aumentam a capacidade estática por 2, 3, 4 meses. Com um silo bolsa, um pátio, colocam, aumenta a capacidade e dá mais uso às estruturas fixas, que são as caras. Melhora a utilização e diminui os custos de amortização desse produto. Claramente racionaliza os fretes, que para o armazém faz uma diferença enorme. E claramente flexibiliza a armazenagem, faz quando precisa, tira quando tem espaço nos silos, ou usa o silo bolsa para limpar os silos, melhora a logística. Para as traders, igual, próxima, é o mesmo. Aumentar a capacidade, fazer silos nos portos, fazer silos nos pátios, nas paradas ferroviárias, rodoviárias que eles têm, aproveitar isso. Pessoal, esse ano é fundamental pensar que todo mundo vai tomar a decisão de compra de um silo bolsa, da necessidade de um silo bolsa, em cima da hora. Pessoal, é a hora de planejar a compra do silo bolsa para tentar pegar as melhores chances, que não serão muitas, serão pequenas, para melhorar a rentabilidade da produção. Portanto, tome isso e aqueles distribuidores sejam inteligentes e asseguram um volume, um estoque, porque o produtor vai ir em cima da hora a comprar. Sobretudo os picados, sim, vão ser comprados em cima da hora. Pessoal, fico à disposição. Eu não sou um executivo de mercado internacional, simplesmente falo pela experiência. 30 anos em cima do negócio do Ciro Bolsa fizeram que eu consiga entender um pouco melhor esse mercado e tenham certeza que esse ano é um ano para fazer negócio com o produto na mão. Pessoal, à disposição. Obrigado pelo tempo. Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Me apresentando aí, meu nome é Bruno Rossafa, estou junto aí na engenhariação, na equipe técnica da Nortene, trabalhando junto com o Lalo, né? E a gente esse ano fazendo um trabalho bem mais forte no campo, né? Enfim,
Tá aí um pouco os benefícios do Silo Bolsa. O Lalo já comentou todos, né, praticamente. Ele foi bem pontual em cima benefícios de produtor, de trade, de armazenadora, né? Pode passar, Roberto. Mas, enfim, né, a gente tem os benefícios gerais aí, né, do Silo Bolsa, falando mais amplamente aí. A gente sempre comenta muito que é o cofre dentro de casa, né? Então, por isso é geral, né? Tanto para o produtor, armazenadora, você consegue manter, né, o grão ali. O Lalo já falou bastante também de economizar com transporte, né? Então, você pode estar economizando até em uma ou duas levadas, né, desse material. É, algum evento climático, por exemplo, épocas que a chuva vem na colheita, não tem tempo das estradas secar, então pode até armazenar com umidade maior, né, do que o recomendado, porém num tempo menor, né? Só até encerrar as chuvas aí a gente conseguir levar para secar esse material. Autonomia, né? Autonomia para toda a cadeia aí, né? De produtor a traders, armazenadoras, maior facilidade de movimentação. Então, você pode também estar colocando esse material tanto em pátios, né, reunido, que é o que a gente recomenda, né, que fica mais fácil a manutenção, tanto na própria na roça em si, né, no campo. Porém, tem que ter um cuidado maior, tem que estar visitando mais vezes esse silo, ficar mais atento. Né, é um material que ele trabalha com armazenagem hermética, né? Então, ali, depois de 30 dias, já começa a cair bruscamente ali a composição, a disponibilidade de oxigênio, né? Então, até regula pragas e doenças, diminui a respiração da semente, né, do grão. Bom, e possibilidade de segregar, né? Você na mesma área pode estar armazenando milho, sorgo, soja, enfim. Não tem necessidade de ir num galpão, num armazém muito grande, ter aí a necessidade de armazenar um tipo de grão só. Então, no mesmo pátio, a gente tem experiência aí no mesmo pátio ter, às vezes, 5, 6 tipos de grão diferentes aí, em áreas diferentes, né? Pode passar também. Enfim, e dentro desse trabalho técnico, né, que a gente vem fazendo aí no Northern Experience, a gente visita, né, os clientes, a gente vai a campo também para conhecer essa realidade. O que a gente tem visto é que hoje o Silo Bolsa é uma técnica, né, um produto que a gente vende, que ele basicamente armazena o grão. Porém, é uma técnica simples, né, barata. Se a gente comparar com outros tipos de armazenamento, hoje disparado é o que dá o melhor custo-benefício para o produtor. A gente até tem planilhas aí para demonstrar isso, né? O quanto que fica o custo, né, do material. Porém, a gente vê muito no campo sendo feito de uma maneira não muito recomendada, né? Vamos dizer assim. A gente vê que praticamente aí 95% dos problemas que a gente encontra no campo com o silo bolsa é operacional. Então a gente acabou, né, puxando aí essa responsabilidade de no campo, né, junto com o cliente, junto com o produtor, as armazenadoras tá fazendo aí mais fortemente, principalmente esse ano, algumas rodadas e acompanhamentos para fazer visita técnica, dar treinamentos, né, tanto para a cadeia de vendedores aí, distribuidores e as próprias armazenadoras, né, para essa equipe que está no campo, né, que muitas vezes não tem nem treinamento, né, faz no dia a dia, faz com o conhecimento que tem disponível no momento. E, enfim, tá aí um dos cuidados, né? Esse é um dos slides do nosso treinamento, né? Planejamento, terraplanagem, limpeza, até a mão de obra qualificada. Então, esses são todos os cuidados, né? Alguns dos cuidados que a gente pontua aí nos treinamentos para que faça, né? Que os nossos clientes, os nossos parceiros aí
tenha um bom armazenamento, tenha um bom embolsamento, uma boa extração e também o monitoramento dessas bolsas ao longo do tempo. Pode passar também o slide. Bom, aí tá o primeiro ponto que a gente sempre fala bastante, né, que é o planejamento, né? Esse é um dos principais temas que a gente aborda aí no nosso bate-papo, né? Que é a gente às vezes vê áreas aí, né, com filas de 10, 15, 20 linhas de bolsas, né, uma ao lado da outra, e quando tem um problema no meio dessa área, né, quando a gente está falando de pátio, fica complicado depois a extração dessa bolsa, né? Ou você precisa fazer isso manualmente, que é bem complicado, principalmente quando está na safra, né, que todo mundo está com outras funções aí. Enfim, esse é um dos abordamentos que a gente tem aí. Depois, mais para frente, a gente vai dar mais alguns insights aí para vocês, mas só para a gente ver, né? A diferença de você ter uma área bem planejada, bem pensada, né? Esses módulos todos aí podem ser com tipos de grãos diferentes, tem a rua a cada 8, no máximo 6 a 8 linhas, né? A gente tem essa passagem do caminhão, do trator, do maquinário para poder fazer essa extração. Pode passar também a apresentação. Eu acho que acabou. Acabou, Bruno. Tá, não, enfim, esse é o recado, né, que a gente tem para passar para vocês, que a gente precisa olhar com mais cuidado, né, para essa tecnologia, porque é uma tecnologia muito bem difundida, que funciona, porém a gente tem que melhorar a cadeia toda, né? Tanto nós como fornecedores de bolsa, os parceiros nossos também, né? Que fabricam a máquina, eu acho que de certa forma, responsabilidade nossa de estar fazendo esse trabalho. Eu acho que o Nelson também vai falar um pouquinho aí mais para frente, desse acompanhamento técnico. Por quê? Porque quando eu digo que é operacional, a gente está praticamente 50% do ano no campo, né? E eu posso citar aqui três cases aí que a gente encontra, por exemplo, nem vamos falar da bolsa, mas da máquina. Eu já cheguei a uma situação de encontrar máquinas de embolsamento. Para quem não sabe, você dá o enchimento pelo freio da máquina, né? Você freia mais a máquina, você vai soltando mais o freio. Eu encontrei no campo situações de que ali a gente tem uma manivela, né? Tem uma alça ou qualquer tipo de estrutura para o operador abrir ou soltar mais o freio, né? Prender ou soltar mais o freio. Teve uma situação que a gente encontrou com um alicate de pressão fazendo a alavanca ali, porque a alavanca possivelmente deve ter quebrado, e o que que aconteceu? Em alguns momentos, o alicate de pressão soltava da alavanca, né, o trator, o caminhão basculado, o trator funcionando, e até colocar a pressão de novo, essa bolsa foi estirada demasiadamente, né? Que é outra coisa que a gente faz é a recomendação de estiramento. Isso aí a gente pode abordar mais um próximo encontro aí, né? Que é o que a gente indica de controle, né? Para o enchimento da bolsa. Enfim, o que aconteceu foi que encheu demais a bolsa, extrapolou o indicativo máximo nosso de recomendação. Enfim, é uma bolsa que agora está em risco, né? Então, você precisa demarcar essa bolsa, ter uma atenção maior, porque numa possível extração, a gente até comenta com os clientes que ali tem que tomar um certo cuidado. Enfim, outras situações que a gente vê, por exemplo, a gente vai no pátio, vê um certo tipo de armazenagem, tudo limpo, né? Tudo 100% funcionando e tal, graminha parada. E quando a gente vai no pátio do Silo Bolsa, tem mato, que a gente não consegue nem caminhar no meio da Silo Bolsa, né? E o Silo Bolsa não aguenta desaforo, a gente precisa cuidar também, né? Porque ali tá toda a riqueza nossa, né? Do produtor, do armazenador. É ali que normalmente é o que o Lalo falou, né? É feito a comercialização de imediato, mas muito é armazenado tanto pela ainda dificuldade de transporte que a gente tem escoamento de grão, né? Tanto para a gente conseguir um preço melhor futuramente, né? E a gente não cuida direito como eu falei, não aceita desaforo, né?
vai entrar animais, vai impossibilitar a gente de fazer a limpeza das ruas, enfim. Então, o mesmo cuidado que a gente tem da armazenagem, vamos dizer assim, convencional, a gente tem que ter com o Silo Bolsa também. E tá aí o nosso papel, né, de acompanhar a campo aí o pessoal, dar treinamento, enfim. Esse é o nosso trabalho aí. Quem puder, quem quiser, pode entrar em contato com a nossa equipe aí, que a gente dá todo o suporte para vocês aí. Agora eu passo a bola para o Nelson aí. Beleza, Bruno, obrigado, tá? Obrigado pela tua contribuição. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite da Nortene para a gente estar participando desse evento, tá? A Marcha Brasil, ela sempre apoia essas iniciativas. A gente entende que cada vez mais a gente precisa se unir, tá? Então, para falar sobre Silo Bolsa, né? Então, como eu falei, a Marcher sempre apoia e sempre está disponível aos fabricantes de bolsas para a gente tratar sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, né? Porque pareça ainda há regiões onde o pessoal não conhece, apesar de todo o trabalho que é feito com relação à disseminação e uso do Silo Bolsa, né? Ainda a gente precisa fazer muito trabalho como esse, essa proposta da Nortene, a gente fala um pouquinho sobre mercado, sobre bolsas, né? E também falar um pouquinho sobre bolsa de 10 pés, que é uma tendência que a gente precisa cada vez mais explorar no mercado brasileiro. Não tem como falar em bolsa sem falar na Marcher Brasil, né? Uma empresa gaúcha que apostou nessa tecnologia. A gente completa esse ano 20 anos de mercado, então a gente tem essa marca como pioneirismo dessa tecnologia no Brasil. Como eu falei para vocês, Ciro Bolsa e Marcher está muito atrelado uma coisa com a outra. E não tem como a gente falar em Ciro Bolsa sem lembrar da Marcher, porque foi uma das empresas, né, a empresa que apostou nisso, trouxe isso, né, e sofreu lá atrás com relação à introdução dessa tecnologia no mercado brasileiro. E a gente apostou muito nesse mercado e a gente aposta muito na qualidade e na durabilidade dos nossos equipamentos. Tá? Isso é uma marca registrada dos nossos equipamentos, dos nossos produtos. Tá? E em razão disso, a gente foi premiados, temos várias premiações, né? Gerdau Melhores da Terra, a revista Globo Rural. A gente está sempre buscando a nossa excelência, tanto operacional, tanto quanto qualidade dos produtos, expansão de mercado. Hoje a gente atua praticamente todo o território nacional, tá? E estamos atuando forte, buscando fortemente o mercado internacional através das exportações. E a gente oferece para o mercado também uma ampla linha de produtos, né? Então, 20 anos não foram à toa, a empresa sempre procurou buscar alternativas e soluções para os usuários, né? E falando um pouquinho, então, sobre o portfólio de produtos, o que que a Marcher oferece, então, para o mercado, né, de embolsamento, o mercado de armazenamento móvel, né, no Brasil e também para o exterior. O nosso portfólio, basicamente, ele está resumido aqui nessa grade, tá? Onde a gente tem duas grandes famílias, vamos dizer assim, né, de embolsadora, de extratoras. A gente tem as embolsadoras tanto para grão seco, grão úmido e também forragem, né, ou silagem, né? Alguns trabalham com nomenclaturas diferentes. E também na parte de extração de grãos secos. Dentro dos produtos que a gente oferece no mercado, que a gente tem no nosso portfólio, né, basicamente a gente vai abordar especificamente dois produtos na noite de hoje, tá, para passar para vocês, até porque a gente não tem tempo para falar sobre cada um dos produtos, né, demoraria aqui algumas horas. Então, nosso foco hoje estaremos falando sobre a Ingrain 110, voltada para a parte de grãos secos, e a Ingrain 910, voltado à parte de silagem e forragem. E esse 10 não está aí por à toa, depois eu vou explicar um pouquinho. Nelson, Oi. não está aparecendo a apresentação ainda. Você vai Tudo. colocar? Então, deixa eu ver aqui. Agora? Apareceu? Apareceu, deu certo. Desculpa, então, vamos só voltar um pouquinho aqui. Falhas técnicas. Tá ok? Aparece agora? Tá ok, certinho.
Ok, então, como eu falei para vocês, eu fiz essa introdução, né, não tinha muita. Mas o áudio passou, né? O áudio saiu, vocês conseguiram me escutar? Sim, sim, o áudio Sim, foi, Roberto? foi. Ok. Saiu. Então, como eu falei para vocês sobre a Marcher, né, a Marcher Brasil, algumas premiações que a gente teve no mercado, né, nacional. Só para mim não me estender muito, né, a gente tem pouco tempo. Vamos entrar então no nosso portfólio de produtos da Marcher. Como eu falei para vocês, essa é a nossa grade. Então, assim está distribuído hoje o nosso portfólio de produtos. E a gente vai abordar então dois equipamentos na noite de hoje, que vai ser a Ingrain 110 e a Ingrain 910. Produtos específicos, tá, para a bolsa de 10 pés. A gente trabalha com duas linhas basicamente dentro da empresa, tá? Linhas da agricultura, que aqui eu trago para vocês um panorama dos nossos produtos, tá? Onde a gente atende aí basicamente todas as situações de embolsamento, né? Tanto na lavoura quanto na propriedade ou na cooperativa, tanto se por abastecimento por carreta graneleira ou por caminhão, máquinas que dependem de trator, máquinas que não precisam de trator para operar. Na linha de extratoras, então a gente tem três modelos de extratoras que elas têm diversas capacidades de extração, então atende praticamente todos os perfis, né? O pequeno, o médio, o grande produtor, aquele que precisa de grandes volumes de extração, a gente tem dentro do nosso portfólio uma característica da Master isso, né? Tentar buscar as oportunidades e não deixar ninguém de fora. Então, o silo bolsa ele é compatível para qualquer perfil, né? Como o Bruno mesmo falou, é um investimento baixo, né? E a Marcha tem os produtos no mercado hoje com essa excelência que a gente prega nos nossos equipamentos. Mas vamos falar um pouquinho então sobre a 110, é o foco da nossa conversa hoje, né? Bolsa de 10 pés. Nós temos no nosso portfólio hoje a única embolsadora capaz de realizar esse serviço de embolsamento de 10 pés, maior capacidade de embolsamento hoje do mercado nacional. Temos nossos equipamentos, a gente desenvolveu esse equipamento para atender esse mercado que a gente julga que é importante e que precisa ser explorado. Que é as características ou as especificações técnicas da 110? Né? Como eu falei para vocês, capacidade, grande capacidade de armazenagem, né? De produtividade, até 600 toneladas horas. É a embolsadora no mercado que tem a maior capacidade, tá? Necessita de uma potência de um trator aproximadamente 75 CVs e também é compatível para diversos comprimentos de bolsas de 10 pés, seja 60, 75 ou 100 metros. Possui pneus radiais, né, aro 15, pneus de excelente qualidade, associado a um freio eficiente, né, permitindo uma excelente capacidade de frenagem. Aquilo que o Bruno colocou e comentou anteriormente, né, a eficiência no embolsamento, né, a eficiência na compactação está muito atrelada à capacidade de frenagem da máquina. Tá? Então, a Ingrain 110 ela entrega isso, né, no mercado com relação à capacidade de frenagem, essa eficiência no nosso freio. E também passando alguns diferenciais dessa máquina, transmissão por corrente, o guincho elétrico para facilitar a colocação da bolsa em cima do capuz, né? Tanto o cambão quanto os rodados, eles têm regulagem de altura, então faz com que eu consiga regular dependendo da situação do terreno, né? E o helicóide que faz todo o processo de colocar o grão para dentro da bolsa, né? E fazer a compactação associado ao auxílio do freio, é um helicóide aí com 450 de diâmetro. Então, atende muito bem a bolsa de 10 pés, a produtividade de 600 toneladas horas. E por que a gente fala muito em bolsa de 10 pés? Obviamente que no mercado hoje brasileiro, a de 9 pés, ela tem o maior número em termos de quantidade, né? Até porque a de bolsa de 10 pés, tecnicamente, é mais recente. Mas, e por que a gente deve explorar isso? E é isso que a gente tenta bater na noite de hoje, tá? Com relação à utilização da bolsa de 10 pés, porque ela melhora o teu aproveitamento da tua área de armazenagem, né? O Bruno também passou ali no slide anterior, né? Uma área, um terreno muito bem feito, as bolsas muito bem feitas, muito bem planejadas. Aqui eu também tenho uma imagem das bolsas. E quando a gente fala de bolsa de 10 para 9 pés,
A gente está falando num ganho de aproximadamente de 15% no volume da armazenagem. Isso faz com que eu necessite de uma área menor para alocar a mesma quantidade de produto, né? Ou seja, estou basicamente verticalizando a minha armazenagem, né? Usando bolsa de 10 pés. E a Ingrain 110 é a máquina preparada para isso, a máquina desenvolvida para isso, especificamente para isso, para a gente atender essas demandas desse mercado de grãos. Como o Lalo comentou também, tem muita oportunidade. Esse poder na mão do produtor, que a gente alega muito, né? Uma das frases, uma das marcas que a Marshall prega hoje no mercado é justamente isso. A gente devolve, né, não só a Marshall, mas os fabricantes de bolsa também, a gente devolve esse poder para eles na retenção do seu produto, para que possam comercializar no momento certo, no momento que julgarem o mercado está de acordo com as suas necessidades de comercialização. Trago trazer dois exemplos, na verdade é um só, é a mesma máquina, tá? Um videozinho só para a gente ter uma ideia. Acredito que todo mundo que está aqui já viu alguma máquina no campo, né? Quem não viu, vai ter o prazer logo, logo de ver, porque não vai ter lugar no Brasil onde não vai ter um silo bolsa, né? Seja na lavoura ou seja nas propriedades ou nas cooperativas. Aqui é uma embolsadora 110, trabalhando na lavoura, sendo abastecida por uma carreta graneleira, né? Que está no início do processo de embolsamento. Atende grandes vazões de grãos, né? Observe o deslocamento da máquina, então o freio é muito importante, sistema de frenagem para a uniformidade da bolsa. Claro que, falando numa questão operacional, a parte operacional envolvida, né, a conferência, regulagem do freio, verificação do estiramento da bolsa, ela é muito importante para que a bolsa consiga ficar uniforme, para que a bolsa fique linear e para que facilite também o processo de extração. Então, uma bolsa bem feita, né, vai ter facilidades no momento de extrair. Então, são alguns cuidados operacionais que precisam ter. Não adianta a gente ter o melhor equipamento do mercado, a melhor embolsadora, a melhor marca de bolsa do mercado, se a gente não tiver mão de obra capacitada, não tiver profissionais envolvidos que possam fazer com que esse processo tenha êxito. Então, fica o meu alerta com relação a isso, tá? Vamos investir em capacitação profissional desse pessoal que trabalha na operação desses equipamentos, tá? Porque o êxito também depende deles, certo? Como eu falei para vocês, a gente tem a linha de agricultura, né? Falei um pouquinho sobre as embolsadoras de grão seco a 110. Mas a gente tem também a nossa linha de pecuária, que também não foge muito do conceito da linha de agricultura, que é oferecer para o mercado brasileiro diversas oportunidades de equipamentos, seja para embolsar silagem, seja para fazer grão úmido, grão reidratado, seja para aquele pecuarista que é pequeno, seja para aquele pecuarista que é médio, seja para aquele pecuarista que quer embolsar em 6 pés, ou 9 pés, ou até mesmo 10 pés, né? O nosso portfólio consegue praticamente atender todos os perfis e todas as necessidades, né? Falando então sobre a nossa maior máquina no nosso portfólio, que é na parte de pecuária, a máquina que atende a bolsa de 10 pés, foi o nosso último lançamento que a gente teve recentemente, no ano de 22, que foi a 910, que possuem características muito similares a esse equipamento. Tá? A gente tinha a 900, temos uma 900 no nosso portfólio, porém é uma embolsadora para 9 pés. Como eu falei para vocês, a gente acredita muito na expansão, a gente acredita muito na bolsa de 10 pés, por isso que a gente tem no nosso portfólio duas máquinas que está preparada para esse mercado. E a 910 não é diferente disso, né? Uma máquina aí com uma excelente capacidade operacional de embolsamento, até 150 toneladas horas, né? Então atende qualquer logística de produção de silagem. É uma máquina que é dotada aí de um motor a diesel de 165 CV, possuindo assim um baixo consumo de combustível, importante esses custos, né, de locação de mão de obra, custos operacionais.
Essa máquina, apenas um operador, né? Depois vamos passar um videozinho rapidamente dela, é capaz de operar todo o processo de embolsamento. Então, não tem trator, né? Apenas monitora o recebimento do material depositado na sua esteira e é conduzido internamente para dentro da bolsa, de uma forma muito rápida e muito segura. O processo de compactação tem a ver muito com os freios também, como o processo do grão seco, mas também pelo formato construtivo robusto do nosso rotor, né, que garante uma eficiência nessa compactação. A esteira da máquina, então, ela é uma esteira metálica reforçada. Um dos grandes diferenciais dessa máquina também é que permite a flexibilidade. E aí está um ponto muito bacana, né? Eu posso trabalhar tanto com bolsa de 9 quanto bolsa de 10 pés, fazendo um pequeno ajuste no capuz da máquina. Então, te flexibiliza isso, né? Claro que tu colocar uma silagem, né, dentro de uma bolsa de 10 pés te dá um volume muito maior, mas também te permite usar de 9. Então, essa flexibilidade, né, o usuário, o produtor tem com relação a esse equipamento. Reservatório de combustível, né, uma autonomia aí suficiente, com capacidade para 210 litros. Painéis de funções de comando elétrico, dando toda a segurança operacional para o operador. Sistema de freio a disco individuais, guincho hidráulico e também tem um opcional de inoculante de 310 litros. Pessoal, são características, não quero me aprofundar muito nisso, não quero que fique uma coisa muito técnica, tá? Mas são características que fazem com que a gente agregue valor nesse equipamento, né? Somos a única fabricante também nesse nível de equipamento, né? A única embolsadora de forragem nacional autopropelida, dispensando o uso do trator, reduzindo mão de obra, né? Apenas um operador consegue trabalhar com essa máquina. Isso faz com que a gente chegue nesse contexto, tá? Quando a gente fala em verticalização, quando a gente fala em redução de área de armazenagem, porque cresce cada vez mais o número de bolsas nas áreas, nos terrenos. Quanto mais a gente puder verticalizar isso, né? Aqui tem uma foto das bolsas realizadas com a nossa Ingrain 900 e com a 910. Então, é possível evidenciar que tu tem uma capacidade, um volume muito grande armazenado, praticamente numa área um pouquinho maior, certo? E a gente ainda está longe, né, do nosso mercado vizinho, vamos dizer assim, nossos vizinhos argentinos, que já utilizam bolsa de 12 pés para silagem. Então, a gente precisa fomentar isso cada vez mais no mercado brasileiro, a utilização da bolsa de 10 pés, para a gente consolidar isso e futuramente trabalhar com capacidade maiores. Aqui algumas fotos da máquina em campo, né, onde mostra a relação de quanto é reduzido a parte operacional. Quem conhece os métodos tradicionais de silagem, os equipamentos envolvidos, as pessoas que são envolvidas. Quando tem uma máquina que ela praticamente faz o trabalho sozinha, obedecendo alguns comandos, é lógico, isso faz com que tu tenha uma eficiência melhor, uma redução dos custos operacionais também muito grande. E já para finalizar, não quero me estender muito também, até porque a gente tem pouco tempo, tá? Um videozinho, exemplo, né, do quanto a máquina é versátil, né, do quanto a máquina depende apenas de um operador para fazer todo o trabalho de processo de embolsamento. Vou passar aqui o videozinho para vocês. Vou tirar ele lá. Então, note que o caminhão chega de uma forma muito simples, vai bascular na esteira, essa esteira vai conduzir para dentro, trazer para dentro do rotor, o rotor faz todo o processo de compactação da máquina. Claro que é um vídeo curto, né? Não dá para a gente se estender muito, mas temos máquinas no mercado que realizam esse tipo de operação, temos um grau de satisfação muito grande dos nossos clientes, principalmente na conservação desse alimento dentro da bolsa, que é o que o pecuarista busca, né? Quando a gente fala em armazenagem de silagens no bolso, a gente está falando em conservação do alimento. Certo, pessoal? Então, era isso da minha parte. Eu fico à disposição para dúvidas. A Marshall Brasil, como eu falei para vocês, a gente está aqui no sul do Brasil, mas a gente está presente aí com nossos distribuidores em praticamente todo o território nacional. Não vai ser difícil nos achar, então a gente está à disposição para tirar mais dúvidas, né? Não só a fábrica, como nossos distribuidores no Brasil todo,
para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa empresa, do que a gente oferece para o mercado brasileiro. E a Marcher não para por aí. Nosso portfólio, com certeza, vai ser aumentado, né? A gente trabalha para cada vez mais atender as necessidades que estão por vir, principalmente pecuária. Pecuária temos muitas possibilidades, né, que a gente precisa explorar e a gente precisa fazer isso com os parceiros, os fabricantes de bolsa, os fabricantes de equipamentos, né, os especialistas, os consultores, enfim, todo mundo precisa fomentar esse segmento e todo mundo ganha. Pessoal, obrigado, fico à disposição. Mais uma vez, Nortene, obrigado pela oportunidade da gente estar junto nessa. E era isso. Certo. Muito obrigada, Nelson. E já aproveitando a deixa, Roberta, é Sim, importante a gente lembrar que a Nortene já tem as bolsas de 10 pés, tá? Então, é o nosso lançamento para esse ano, já está disponível para comercialização. Então, podem entrar em contato com a nossa equipe comercial. Já tem disponibilidade desse material nas nossas fábricas, né? E que o Nelson isso. falou, né? Eu acho que é importante a gente salientar. A verticalização do processo, né? A gente otimizar espaço, né? Principalmente que a gente vê aí que, principalmente armazenadoras, é, algumas até localizadas dentro das cidades, né? Então, o espaço dos pátios, né, já são limitados. Então, é uma possibilidade, é mais uma possibilidade, né? Mais um item do nosso portfólio aí a mais que a gente tá fazendo esse trabalho aí. E lembrando, né? Medida 61, né? Que é todos os nossos produtos 60 metros, ela vai com 1 metro a mais, né? Importante frisar isso aí. 60, que é o padrão, que é o 61, 75 e 100 metros disponíveis aí. Então, fica aí a disponibilidade aí, toda a nossa equipe comercial para o contato de vocês e a equipe técnica, né? Nós, o Lalo aí também, disponível para qualquer dúvida aí que tiverem. Certo. É, pessoal, a gente tem muitas perguntas, mas vou escolher duas aqui, uma para a Márcia e outra para a Nortene. Lalo, acho que você pode ajudar nessa. O Silo A Bolsa ver. é uma tecnologia com quase 20 anos de presença no Brasil. O que vocês acreditam que ainda falta para que o déficit de armazenagem seja coberto, em sua maioria, por essa tecnologia? Na realidade, o que estaria faltando, segundo minha visão, é cultura de armazenagem de parte do produtor. E entender a tecnologia por parte dos armazéns e das cooperativas. Para o produtor, ele tem que saber que ele faz um investimento pesadíssimo todos os anos. Ele enterra embaixo de seu piso, de sua terra, muito mais capital do que ele tem. Então, tem que saber que o maior resultado econômico ele tem que tirar para poder ter benefício de semelhante investimento. Seu trabalho começa com o planejamento do plantio e acaba quando tem o dinheiro no bolso, produto da venda do produto que ele colheu. Esse é o trabalho total do produtor. E por parte dos armazéns, que já tem bem claro como funciona o assunto, mas se por aí tem alguém que não acha que é assim, entender que é um sistema hermético de armazenagem que tem muitas propriedades beneficiosas para ele e que permite basicamente aumentar sem investimento nenhum, ou seja, com um custo super baixo, aumentar a capacidade de armazenagem dele para atender seus clientes, que cada vez produzem mais, ou de cada vez mais clientes, porque tem a chance de um pátio em um terreno poder aumentar muito o volume de grãos, que é o que gera benefício para ele. Portanto, cultura
empresarial no produtor, conhecimento da tecnologia por parte dos armazéns. Certo. Nelson, tem uma pergunta para vocês também. A Ingrain 110 tem alguma versão que não necessite de trator? O abastecimento é somente por bazuca e colheitadeira? Bom, vamos lá. Ela é uma máquina que precisa do trator, tá? Única embolsadora que a gente tem para 10 pés, que ela ainda necessita do trator. Mas dentro do nosso portfólio, a gente tem uma máquina de 9 pés, que ela é autopropelida, vamos dizer assim, que dispensa o uso do trator, que é a 200, tá? Mas a 110 é uma máquina tecnicamente recente, específica para bolsa de 10 pés, né? Mas hoje ela precisa de um trator para entregar a potência necessária para a máquina operar, tá? E sim, ela é abastecida apenas hoje com a moega, através da moega. Então, obrigatoriamente, tu precisa ter uma bazuca para abastecer, ou, né, na lavoura diretamente da colheitadeira, tá? Mas nada é impossível, né? A gente precisa expandir mercado, a gente precisa trabalhar com que, primeiramente, bolsa de 10 pés tenha aceitação, né? Tenha volume para a gente poder futuramente, quem sabe, novas versões, né, de uma máquina de 10 pés, aí já pensando também com outras formas de abastecimento, tá? Para caminhões, caçambas, enfim, ou até mesmo autopropelido. A gente precisa, quando eu falo a gente, é todo mundo, né? Todos os envolvidos nesse segmento, explorar cada vez mais. É um trabalho que vem sendo feito, isso a gente tem que respaldar, né, todo mundo. E a marcha sempre está atenta ao mercado. Então, com certeza, se tiver oportunidade, a gente vai estar, como eu falei antes, o portfólio da nossa empresa hoje é esta, mas a gente está procurando, a gente sempre busca as oportunidades. E se a gente identificar que há potencial da gente ter no mercado futuramente uma 110 configurado de uma outra forma, não vejo por que não a gente oferecer isso no mercado. Certo. Então, tá bom. As próximas perguntas a gente vai colocar durante a semana nas nossas redes sociais, tá? E enviar o retorno para vocês. São muitas perguntas para a gente não se estender muito, tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos pela participação. Todos estavam disponíveis para ajudar. Bruno, Lalo, Nelson, agradeço a todos, em nome da Nortene, da Márcia, pela participação, tá certo? Vocês querem falar mais alguma coisa? Prontinho. Muito obrigado para vocês. Tá certo. Obrigado, Roberta. Obrigado, Nortene, mais uma vez pelo convite, tá? A gente está à disposição, né? Marcha Brasil, estamos aqui dispostos a gente trabalhar cada vez mais aí com os parceiros, com as empresas que estão dentro do nosso segmento. Obrigado mais uma vez, a gente fica à disposição. Com certeza. Obrigada, Nelson. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Um abraço. Tchau, até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.